Glória a Deus! Graça e paz, irmãos. Amém. Prazer estar nesse altar. Prazer, uma honra. Sei que o compromisso é sério, porque tem dois homens aqui que pregam demais. E eu amo a mensagem deles. Por isso que eu estou aqui já há quase 5 anos. Estava disfarçado, ninguém sabia que eu era pastor. É porque eu falei para o pastor Anselmo que antes de ser pastor eu sempre fui ovelha. Nunca deixei de ser ovelha. Então, eu prefiro que alguém esteja falando para mim do que eu estar falando para os outros. Porque a responsabilidade de quem fala é maior do que de quem ouve. Quem ouve apenas pega, mas quem fala tem que entregar. E a gente está aqui para entregar uma palavra. Não vai ser... Hoje eu vim aqui, eu fiquei assim, disse, hoje Deus me pegou e o pastor... Cristiano deu uma palavra de manhã que me jogou assim no escanteio e eu disse para Deus, e agora, Senhor, estou na Copa dos Leões. Aí Deus disse, mas o povo de manhã foi um, da noite é outro. A emoção de manhã era uma, da noite é outra. Você já assistiu, Fausto Silva não existe mais, né? Você já assistiu uma série de programação, sua alma foi contaminada, sua alma agora está cheia de muita novidade que a TV te deu, que a vida te deu, o almoço estava salgado, você não gostou, então você está cheio de coisas que precisam ser tiradas. E é nessa noite que eu quero compartilhar, o tema da minha palavra vai ser viva do que você sabe. Amém? Amém. Viva do que você sabe. Mas antes, deixa eu cantar uma canção com o pastor Anselmo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Muito obrigado, pastor Anselmo. Eu não canto muito bem, não. Eu comecei o ministério fazendo louvor. Aí o pastor disse, olha, ou você vai pregar ou você vai cantar. Decida. Eu disse, não, eu gosto de cantar. Ele disse, ou você faz uma coisa ou você faz outra.
E aí eu decidi pregar. E já viajei muito, prego há muito tempo, irmão, muito tempo. Tem tempo que eu não vou nem falar. Pra você ter ideia, eu me converti em 1983. Então já tem tempo até de convenção. E aí, logo cedo, Deus me chamou para o ministério, e desde então eu prego. Às vezes dou uma palavra, uma palestra, eu não sei o que eu vou fazer nessa noite. Eu tenho um tema para falar, e o tema é Viva do que você sabe. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, vai contar a história de algo que aconteceu, que foi para mim de extraordinário. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual apanhava diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que ia entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: Olha para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelo se firmaram. Pode ir. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Eu sei que você sabe que esse foi o primeiro milagre que foi realizado depois da morte de Cristo pelos seus discípulos, principalmente por Pedro. Pedro e João, eles estavam mudando a sua rotina de vida, porque já estava acostumado a ouvir Jesus tratar com eles, falar com ele, e agora eles estão indo na hora da oração, às 3 horas da tarde, porque eles estavam querendo orar, para falar, não orar em nome de Maomé, mas para orar em nome de Yeshua, de Jesus. E nessa caminhada para o templo, a Bíblia vai nos mostrar que ali havia um homem, e esse homem, nascido coxo, a Bíblia vai nos informar que ele, todos os dias, era levado para o templo para pedir esmola. Isso era uma prática rotineira, fazia parte da sua rotina diária. Tudo que ele fazia era levantar, talvez escovar os dentes, e ser levado para o templo, a fim de que ele pudesse tirar o seu recurso. Deixa eu revelar uma coisa para você. Quando eu começo a pregar, se eu estou ruim, minha mulher fecha os olhos. E se eu estou bem, aí ela olha para mim. Como ela está agora com os olhos fechados, é porque eu ainda estou ruim. A Nilzete, que está ali, minha esposa, né? Vai dar um tchau aí, meu bem. Pronto. Mulher mais linda do mundo. Cada um fala do seu. Bom, aí você vai ver que ele era levado ali. Mas uma coisa que me chama a atenção é a condição que aquele homem todo dia era levado. Porque assim, ó, as condições do que você vive determina o que você procura. Às vezes, a sua condição já diz para você o que é que você está buscando todo dia. Quem está desempregado, levanta-se para procurar um emprego. Quem está sem dinheiro, levanta-se para ter uma ideia, para ter dinheiro. A condição desse homem era todo dia ser levado para aquele lugar. E o que me deixa assim preocupado com essa situação é que sempre tem pessoas que vão nos deixar na condição que estamos vivendo. Por exemplo, a mulher é chata porque tem um marido que apoia a chatice dela. O marido é chato porque tem uma mulher que apoia a chatice dele. Porque se não tiver quem o apoie,
ele não vai ser, porque a condição depende de alguém que o deixa naquela condição. Então aquele homem, todo dia tinha pessoas para levar para aquela condição. Se não tivesse ninguém para levá-lo, ele certamente não estaria ali. É que a vida que você vive só está sendo vivida porque tem alguém que te condiciona nisso. Alguém está te mantendo nisso. Alguém está fazendo questão de que você continue do jeito que você é, porque as pessoas não querem que você mude. O fracassado não quer que você vença, porque senão ele vai ter que compartilhar o fracasso dele com quem? O invejoso não quer que você abandone a inveja, porque como é que ele vai compartilhar aquilo que ele não tem? Então as pessoas, elas estão o tempo todo te deixando na condição. Eu costumo dizer que você tem que ter pelo menos 5 amigos. Amém? Amém. Você tem que ter pelo menos 5 amigos. Um para você ajudar e 4 para te ajudar. Se aquele homem que tinha 4 amigos não levasse ele até o templo, ele até hoje seria aleijado, nem a história dele seria contada. Só que a maioria das pessoas, elas estão na condição porque os amigos que eles têm são aleijados igual a eles. As pessoas não conseguem mudar quando tudo quanto elas têm é pessoas semelhantes. Eu estou aqui porque aqui é diferente, senão eu não estaria. Eu estou aqui porque o discurso é diferente, senão eu não estaria. E também é perto da minha casa, eu moro logo ali. Mas tão próximo da minha casa tem uma Assembleia de Deus. Na outra rua, quase de frente da minha casa. Mas é porque aqui tem algo que me transforma, que me tira da condição que eu estou. Então eu nunca me relaciono com pessoas que são iguais, sempre que são diferentes, porque a Bíblia diz que ferro no ferro se afia. Então não adianta você viver o tempo todo com pessoas moles, porque o tempo todo mole você será. Então você tem que procurar pessoas que te informem. Ah, mas o que é que você está dizendo? É que o tema da mensagem é viva do que você sabe. Até agora o senhor não falou, não. É porque tudo que aquele homem conhecia era a pobreza. Quando ele iria clamar por um milagre? Quando ele ia pedir na frente de uma porta formosa um milagre? Quando que ele iria? E você pode observar que tem milagres que foram feitos diante de portas. Porque porta sempre representa oportunidades. Porta representa oportunidades. Jesus ia passando em Mateus capítulo 16, na região ali de Filipe, onde havia um templo dedicado a Filipe, o grande, o faraó, o governante daquela época, e ele fez um templo e ele dizia bem assim, quem passar na frente do templo tem que gritar, Filipe é Deus. Aí Jesus chega naquela região e diz bem assim, mas peraí, o que é que dizem por aqui que eu sou? O que é que estão dizendo que eu sou? Uns vão dizer, tu és Jeremias, outros vão dizer, tu és um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês, neste lugar onde alguém é aclamado Deus, o que é que vocês dizem que eu sou? É que chega numa igreja, você tem que saber o que é que Jesus é aclamado no lugar. Porque o templo está dizendo que era aclamado ali. Aquele templo dizia, esta porta é formosa. Tem prata e ouro, mas não tem poder. É que Filipe o Grande tinha governo, tinha autoridade, mas não tinha poder. É que nós estamos diante de uma oportunidade de um Deus que tem poder de mudar nossa história. Só que tudo que a gente conhece é a vida que a gente vive. Tudo que você conhece está no que você vive. Você quer comprar um carro, você vai fazer um test drive. Por quê? Porque você quer conhecer, você não compra se você não conhecer. Você vai comprar uma casa, você tem que visitá-lo, porque você não compra a casa se você não conhecer, se tem um conforto. Aí agora você quer um milagre, mas nem conhecer você quer. Agora você quer que Deus mude a sua vida, mas você não conhece. Então o que é que esse homem conhecia? A condição dele. O que é que você conhece? O que é que você conhece acerca de Deus? O que é que você conhece que Deus tem poder de fazer? Porque tem
muitas pessoas que conhecem muita coisa. Por exemplo, eu escrevi uns 30 livros. De diversos assuntos que você pode imaginar. Eu escrevi sobre mudança de hábito, eu escrevi sobre pressão, crescimento espiritual. Eu escrevi 10 livros falando só de relacionamento e casamento. Eu já escrevi de tudo. Mas todas as coisas que eu escrevi estavam relacionadas ao que eu estudava. O que é que eu sei para eu falar? O que é que eu sei para ensinar? O que é que eu sei para transformar a vida de alguém? Porque se eu não sei nada, eu sou igual aqueles mensageiros. Quando Absalão havia morrido, aí agora vem 2 caras, Absalão ou Saul? Vem 2 caras correndo. E eles vêm correndo, aí Davi diz assim, aquele eu conheço, é filho. Ele falava o nome do indivíduo que não vem na memória agora. E aí ele diz bem assim, aí o cara chega sem nenhuma mensagem. Por quê? Porque ele apenas viu que alguém estava correndo e correu junto. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente está correndo ao lado de alguém que não tem nada, não conhece nada e nenhuma mensagem tem. É que às vezes nós estamos na condição que vivemos, porque aqueles que andam conosco nem nada tem para falar, nada tem para conhecer. E a gente está correndo com ele e diz, tá, mas qual é a mensagem que você tem? Nenhuma. É que Pedro e João corriam juntos, andavam juntos porque eles tinham a mesma informação. Eles estavam vivendo do que eles sabiam. Agora deixa eu perguntar, você vive de quê? Porque o médico tem que estudar, tem informação de medicina para ser médico, o advogado tem que ter informação de direito para ser advogado, e aí todos os que têm uma informação já podem exercer, mas quem não tem? É que chega uma hora que a gente vai ver que a condição daquele homem era a condição de muitas pessoas. Porque assim, a condição de muitas pessoas é medo. E todas as vezes que elas estão diante de uma oportunidade, ela se comporta com medo. A condição de uma pessoa medrosa, que nunca está disposta a arriscar, é que a oportunidade passa por ela, mas ela nunca tem condição, ou ela nunca decide pela coragem, porque ela vive do medo. Você vai ver que a condição dos insatisfeitos é viver todos os dias a sua rotina de insatisfação. Tem pessoas que você acorda com ela e ela passa o dia reclamando. Tem pessoas que você acorda com ela e ela passa o dia toda feliz. É porque eu costumo dizer que os felizes não são aqueles que têm resultado, mas aqueles que têm alegria. Porque a alegria é eterna e a felicidade é temporal. Porque a alegria é algo que o Espírito de Deus coloca em você, mas a felicidade é algo que você conquista no seu dia a dia. É que tem horas que você vai olhar, você está tão insatisfeito, e tudo que você está vendo é que sua rotina é de insatisfação. Você lida com isso. Ah, mas é assim mesmo. É porque eu sou assim mesmo. Eu sou Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. É que tem pessoas que elas poderiam mudar a sua vida, mas elas não estão dispostas a descobrir, a saber. Agora, como é que você pode ter algo que você não sabe? Como é que você vai comprar uma calça se você não sabe nem o número que você veste? Como é que você vai comprar um sapato que nem o número você sabe? Ah, é assim, entre 38 e 39. Aí vem uma forma grande, aí diz, mas é raro foi na forma. Não, você só tem o que você sabe. Se você não sabe, não vai ter nada. É que chega uma hora que você vai ver que a condição da falta de perdão faz com que muitas pessoas, todas as vezes feridas, todas as vezes ela entra na mesma rotina. Eu não vou perdoar porque é igual aos demais. Todas as pessoas já me decepcionaram. É que nós vivemos assim, condicionado. E como tomar uma decisão? Aquele homem era aleijado desde nascença. Tudo que ele aprendeu na vida foi pedir esmola. Como é que ele pode pedir outra coisa? Como é que você pode pedir algo? Por exemplo, quem desconfia o tempo todo, quando olha para alguém, por mais santo que seja, vai desconfiar dele.
quem está na condição de desconfiar, se Jesus passar por ele, ele desconfia de Jesus. Vai dizer, não, eu não tenho certeza que é ele. Não, não. É que a vida, para muitas pessoas, tem sido assim. O que ela está vivendo tem muito reflexo da condição que ele está passando. Aí você vai ver que Deus ele vai falar algo interessante em Oséias 4:6, que ele vai dizer bem assim: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe qual é a arma que o diabo tem contra você? A sua ignorância. Porque naquilo que você não sabe, o diabo te vence. Naquilo que você não procura conhecer, você é vencido. Naquilo que você não procura saber, você não tem habilidade, você não consegue controlar. Você não controla o que você não conhece, você só controla o que você conhece. Então você vai ver que tem muitas pessoas que elas não conseguem controlar nada na vida. É bom, você compra um aparelho celular e vem lá, mas se você não souber controlá-lo, o que é que vai acontecer? Ele não serve para nada. É que o que você não sabe, você não controla. Por isso que você vive descontrolado quando vê o seu marido ligando, aí o cara está falando da empresa, mas você está falando com a secretária. Você não sabe. E sabe qual é o grande problema hoje da humanidade? Duas coisas, comparação e suposições. Esse é o problema da humanidade hoje. Eles querem se comparar para quem está vencendo e eles querem supor negativamente. Eu estava vendo conversando com um casal de amigos, aí na frente da minha casa tem acho que é médico ele, tem uma clínica, algumas clínicas, e conversando lá com um psicólogo e uma veterinária, moram lá da minha casa. Aí a gente estava lá batendo papo, aí o médico sai, abre a porta para a mulher dele, aí fecha a porta, bom dia, entrou e foi embora. Aí a veterinária deu um cutucão e disse para o marido, você não faz isso para mim. Olha aí, ó, isso que é homem. Aí eu, calma, deixa eu só te perguntar. Você já perguntou para ela o que ela faz para o marido dela abrir a porta? Porque às vezes você está querendo que Deus te trate bem, quando nem você trata a Deus do jeito que ele deve ser tratado. É assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepções de atitudes. Deus não tem acepção para salvar, mas ele olha para quem tem melhor atitude ou quem não tem nenhuma atitude. É que a vida vai ser sempre para quem está disposto a fazer mais do que o que ele está acostumado. Você tem que fazer mais do que o que você está acostumado. Só que você, todo dia, você está dentro do mundinho da sua condição. Quando você vai olhar para Jesus no meio da tempestade, ali em Marcos capítulo 4, que a Bíblia diz que veio a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, ali na popa, com o travesseiro, todo mundo levou remo, mas ele levou o travesseiro. Estava todo mundo com o remo na mão, estava todo mundo com âncora, mas Jesus estava com o travesseiro. A frase é essa, você tem que entender isso. Só tem autoridade de acalmar uma tempestade quem está disposto a dormir no meio dela. É que Jesus sabia o que iria fazer. Então, por saber o que ia fazer, em vez de ele levar a ferramenta de remar, ele levava o travesseiro. Porque ele sabia o que fazia, o que iria fazer. Sabe qual é o grande problema? No meio da sua crise, você está atrás de ferramentas para matar o outro, para derrubar o outro, de palavras ociosas. Você não mantém sua calma. Sabe por quê? Porque no meio da tempestade, só acalma quem sabe o que vai fazer. É no meio da crise financeira que ou você pega um travesseiro, ou você entra em desespero, ou sai pegando um revólver para assaltar alguém. Jesus mostra que no meio da tempestade é necessário ter calma, porque quem consegue dormir no meio da tempestade é que sabe que é capaz de acalmá-la.
Enquanto você vê alguns desesperados, é porque não sabe nada. Porque o desespero é fruto de alguém que não sabe nada. O desespero te leva a uma ansiedade. O desespero rouba o seu ânimo. O desespero rouba a sua paz. E ele só rouba porque você não sabe o que vai fazer. Porque se você soubesse o que iria fazer, você não entrava em desespero. Aí você vai vendo que aquele homem estava naquela condição. Mas você pode também olhar para João capítulo 6 e você pode encontrar Jesus multiplicando os pães. E a Bíblia diz bem assim, ele perguntou, como é que faremos para matar a fome desse povo? E aí Filipe mete uma sem saber de nada, porque a condição dele era a falta de dinheiro, a condição dele era a falta de dinheiro, ele acreditava na padaria que faria, mas ele não acreditava no Deus que fazia milagre, porque ele não sabia. Você vai ver o tempo todo os discípulos sendo pegos por surpresa. Inclusive, quando Jesus acalma a tempestade, ele também sou tomado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É porque Jesus sabia o que iria fazer, porque ele tinha conhecimento, ele sabia, eu vivo do que eu sei, eu vivo do que eu faço, eu sei tanto o que eu vou fazer. É quando você sabe que Deus é capaz de operar, você nunca vai entrar em desespero. É quando você sabe que Deus faz milagre, você descansa. É quando você sabe que Deus vai abrir o mar, você não para orar. Você só põe o pé na água. É que chega uma hora na sua vida que tudo que você sabe é o que a sua condição te ensinou. O que a condição te ensinou? Porque esse homem, tudo que ele tinha foi, nunca viveu, experimentou a abundância. Esse homem nunca experimentou viver de pé. Esse homem nunca experimentou ser feliz, porque a vida dele foi sempre aquela mesma coisa. Ah, tudo eu, ó vida, ó dó, ó azar. Tudo que ele tinha na vida eram as lamentações dele. É que você está vivendo a história que você conta para você. Todo dia você diz, minha vida não vale nada. É porque você só conhece ela. Minha vida não dá certo, meu casamento não muda, nada funciona para mim. É porque você só conhece isso. E quem só conhece isso, só pode contar a mesma história. Querido, quando você lê um livro, você é capaz de contar uma outra história, sim ou não? Mas enquanto você lê o mesmo livro, você só vai contar a mesma história. Se você conta para você a mesma história, é porque você não está procurando saber de nada novo. Tudo que esse homem conhecia era pobreza, pedir esmola. Ele nasceu aleijado. E olha, e quantos de nós só conhecemos a condição que nós estamos vivendo? Porque passamos a vida inteira nela. Eu viajei por 19 países. Eu conheço todas as capitais do Brasil. Todas. Eu conheço mais de 300 municípios. Falando de cidades. Eu já andei. Eu estou rodado igual pneu de van. Eu estou com a mesma mulher lá. Uns 37 anos de casado. Pense quanto sapo a gente comeu junto. Mas faz parte. Mas a vida que nós vivemos foi a vida que nós construímos. Construímos a partir das experiências. Porque muitas das coisas que sabemos pela experiência, seja ela boa ou ruim. É que tem muitas pessoas que tudo que ela sabe é fruto da experiência. Ah, eu não vou dar um passo agora porque eu já conheço, já tropecei. Ah, eu não vou andar sobre as águas porque eu já vi, muita gente tentou e se afundou. É isso que você sabe? Mas quando é que Deus diz? Preste atenção no que Mateus capítulo 14, quando Jesus vem andando sobre as águas, depois de multiplicar os pães, a Bíblia diz que Pedro olha e diz bem assim, se é o Senhor, deixa ele ter contigo. Nunca tinha experimentado aquilo. Nunca tinha experimentado, nunca tinha visto alguém andar sobre as águas, nunca tinha visto alguém viver sobre a lei da física.
A lei, como é aquela lei que joga para cima e cai? Da gravidade, desculpe, obrigado. Nunca. Aí agora está vendo alguém andando sobre as águas, né? Ele disse, o Senhor deixa eu ter contigo. Aí Jesus disse, vem. Ele não esperou ter certeza que era Jesus que estava chamando. Ele foi. Sabe qual é o grande problema? É que você está esperando uma certeza para ir quando você já deveria estar chegando no final do seu destino. É que chega uma hora que você está parado. Tudo que você quer está além. Mas quem te chama para fazer, muitas das vezes você não faz porque você não conhece. Olha o que os discípulos diziam. É um fantasma. Mas Jesus disse, sou eu. Aí Pedro disse, o Senhor, deixa eu ter. Venha. Eu não vou ter certeza, eu vou. Porque quando você conhece, você vai. Sabe por que você ainda não deu passo de fé? Porque você não conhece. Sabe por que você ainda não andou naquilo que Deus programou para você? Porque você não procura conhecer. Você não tem coragem. Você fica com aquele negócio. Vou orar para saber se é de Deus. Eu nunca esqueci de uma jovem que chegou e disse bem assim, pastor, aí me apresentou lá. Aqui esse rapaz nós estamos orando para namorar. Eu disse, tá bom. Aí o rapaz disse, mas eu estou doido para namorar. Não estou com tempo não, quero namorar para casar. Aí ela, mas só namora comigo se orar. Pronto. Vamos orar 6 meses. No segundo mês, o cara já estava namorando com outro. É porque tem pessoas que estão esperando ter certeza. E sabe por que ele procura ter certeza? Porque ele não conhece. Porque se ele conhecesse, não estava procurando certeza. Quando você sabe o que quer, quando você sabe o que Deus é capaz de te dar, não é necessário certeza. É apenas necessário um passo de fé. Mas a gente tem que precaver. Pois é, os precavidos... Eu tenho uma ideia comigo seguinte, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Quanto menor a expectativa, menor a frustração. Eu mesmo vim aqui com a minha expectativa lá embaixo. Porque eu não quero ficar muito frustrado. É que às vezes você põe expectativa num relacionamento tão grande e ele te oferece tão pouco. Aí você fica frustrado. Não, porque eu esperava muito. Você não deveria esperar muito, você deveria fazer muito. Mas tudo bem. É que às vezes a gente quer que as pessoas façam aquilo que é responsabilidade nossa de fazer. Eu não vivo no casamento para minha mulher me fazer feliz. Eu vivo para fazer ela feliz. Não, ela tem que me fazer feliz. Não, é diferente. É que a felicidade não é algo que você busca dos outros, é algo que você encontra em você. É que tem horas na vida que você precisa olhar para aquele homem. A Bíblia vai dizer bem assim, no passado Deus não leva em consideração a ignorância. Atos dos Apóstolos, capítulo 30, 17, 30. É assim que os nossos conflitos, eles são baseados naquilo que a gente não conhece. Tem muitas pessoas que não conhecem, por isso que estão em conflito. Conflitos, ele vem de algo que a gente não sabe. Por exemplo, se você soubesse que o culto hoje era eu que ia pregar, você certamente não viria. Diz, não, eu não conheço ele, não sei, de repente o culto não vai ser o que eu espero. Agora, eu não sei se a sua expectativa estava alta ou agora ela está baixando. Eu não sei qual é o nível da sua frustração. Eu não sei, talvez você até diz, deixa ver o que é que pode sair dele. De mim, nada. Agora, de repente, Deus está falando no seu ouvido. É porque assim, Deus grita a verdade para o povo, mas para os seus escolhidos, ele sussurra segredo. É que Deus está sussurrando segredo para escolhidos, mas para o povo, ele grita. Talvez Deus esteja gritando para você. Mas para alguns ele está dizendo, está vendo, porque você ainda não mudou, é que você não quer se especializar em nada. Você quer que a vida aconteça sem saber. É que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, 3, ele vai dizer bem assim, Jesus procura, como é que nós vamos matar a fome desse povo?
Não porque ele não sabia o que iria fazer, ele já sabia. Quem não sabia vem com questionamento, porque quem não sabe questiona, mas quem sabe não questiona. Aí vem Tiago e diz-me assim, André e diz-me assim, tem aqui um garoto com 5 pães e 2 peixes, mas o que isso é para tantos? É que você não sabe que Deus é capaz de fazer quem tem pouco ter muito. Eu posso falar disso, porque eu nasci numa família pobre. A gente cantava aquela música do diabo, que era a música da infância, que era do diabo. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Ô, música infeliz. Eu acho que agora não se canta mais não. Cantam. Porque a declaração e tem palavras repetidas várias vezes que acabam gerando, de fato, moldando a nossa vida. E Provérbios 18, 21 vai dizer que poder de vida e morte está na palavra. Agora imagine você dizendo, sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Que é isso? E quando dizia marré, descia. É uma desgraça, né, irmão? A palavra desgraça é a ausência da graça, tá? Que era uma coisa ruim. Era tudo ruim. A gente cantava, o cravo brigou com a rosa. Mas o que é que tem a ver? Que disputa é essa? E aquela cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta meia, vamos dar. Vai chegar onde? Aí você vê que as pessoas não têm destino. Elas não têm destino. Aí agora estamos nós adultos querendo dizer assim, está na mão de Deus, onde Deus quiser me levar, eu vou. Aí Deus diz, tá, você cantou tanto, cirandinha, que até agora você não sabe onde vai chegar. É que chega uma hora que é assim, irmãos, não dá para viver do que não se está disposto a conhecer. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É conhecer o Senhor. Há um mandato de Deus. Conheça algo e você vai ter. Quem está disposto a conhecer? Nós temos aqui, eu não sou pregador, eu sou um palestrante, sei lá. O pregador está aqui, mas com conhecimento muito bom. E tem gente que não vem. Olha, o culto é aos domingos. Só existe 52 domingos no ano. Aí o cara falta 10 domingos. Quer dizer que ele só veio em 365 dias, 42 dias. Que só tem 52 domingos. E um ano de 365. Aí tem uns que nem ora todo dia, ora de vez em quando. Aí quando Deus falou comigo, mas ele demorou muito. Porque na verdade ele fala todo dia. Mas às vezes a gente não quer aprender, a gente não quer. Por isso que de vez em quando alguém, esses dias uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu vi a sua mensagem, muito boa. E eu estava falando, quem está enfrentando, igual hoje de manhã, vem para cá, você que está agradecendo, para cá que você está com uma luta e tal. Aí ela não veio, não. Aí no final ela diz bem assim, eu não tenho problema. Eu disse, glória a Deus. Não, porque o Senhor chamou e eu não tenho, não. Eu disse, tudo bem, legal. Ela, mas tem uma coisa, dá para o senhor orar pelo meu joelho? Eu disse, não, a senhora não tem problema. É que fechar os olhos não esconde você do leão. É que esperar que Deus faça um milagre sem conhecer a forma dele fazer, não te dará um milagre. É que chega uma hora que às vezes a gente está preso na prisão do... Foi sempre assim. Eu sempre fui pobre. Irmãos, minha mãe partiu uma sardinha para 3. De tão pobre que a gente era. Pobre demais. Uma sardinha para 3. Ela cortava aquela parte da cabeça, do rabo, do meio. Botava no prato 12 filhos, 6 homens, 6 mulheres. 6 mulheres de um lado, 6 homens do outro. E pegava o prato com o que a gente chama de chibé lá no Pará. Escaldado de farinha ou pirão. Botava o pedaço
e jogava no meio do prato. Só via nego pulando para cima do prato, para pegar a parte do meio, porque quem pegava o rabo ia ficar só chupando o osso. Então, quando alguém vai falar de prosperidade, eu digo, meu Deus, eu escrevi sobre isso. Eu até escrevi um livro de da maneira de Deus, como é que Deus olha para o dinheiro. É porque dinheiro é ferramenta. Você viu o pastor Fernando dizendo aqui, olha, irmão, primeira necessidade da casa, da esperança, é dinheiro. Aí você diz, mas Deus não dá dinheiro, mas Ele dá ideias. Aleluia. Talvez você não conseguiu pedir ideias. Você está pedindo dinheiro. Deus, me arruma uma ideia para ganhar dinheiro. Me dá uma estratégia, Senhor. É porque às vezes você está orando para Deus. Isso não é meu, não. Eu copiei. Mas na vida aqui é Ctrl+C, Ctrl+V. Você está orando para Deus te dar uma cadeira e Deus está mostrando para você a árvore. O problema é que você não quer usar a ferramenta para fazer a cadeira, você quer a árvore pronta. É que Deus está te dando algo para você fazer, mas você não quer conhecer. Você acha que está tudo bem. Você acha que Deus tem que fazer a cadeira para você, quando na verdade Ele diz, eu já fiz a árvore, se vira. É que horas você quer prosperar, mas Deus está te dando uma ideia. Ei, vai fazer alguma coisa. Chega uma hora que você quer que Deus mude o seu casamento, mas nem beijar na boca tu beija. Quer mudar o casamento, mas um beijo é de vez em quando. Aquele beijo que eu chamo de potoquinha sem vergonha. O cara vai para o trabalho, aí a mulher diz, volta cá. Aí você acha que ela vai dar uma colada daquela de cinema, que levanta o pé e tal. Não, é um potoquinha sem vergonha. Vai com Deus. Às vezes você quer que o seu casamento mude, mas você ainda não aprendeu que o beijo gera mais paixão do que o sexo. Todo mundo em silêncio. Deus do céu. Pedrada. É porque assim, o beijo gera mais paixão do que o sexo. Por quê? Porque quando você namorava, você não podia ver um poste com a luz queimada. Tu beijava. Depois que casa, qual é a primeira coisa que você deixa de fazer? Beijar. Por isso que o seu casamento ficou ruim. Tem mais, hein? Se você não sabe, você não tem. Se sexo gerasse amor, as prostitutas estavam todas apaixonadas. Porém, elas não beijam, porque elas sabem, se beijar, se apaixonam. Como é que você pode ter o que você não sabe? Você sabia, mulher, que o beijo é capaz de melhorar a sua enxaqueca? Melhora a condição dos seus cabelos? Você sabia que o beijo desestressa? Você sabia que o alinhamento do coração faz o outro coração que está desalinhado bater no mesmo nível? Se você não sabe, por isso que você não faz, porque a gente só faz o que a gente sabe. É que tem horas na vida que tudo que você está vivendo é na tirania da normalidade, tudo é normal. Tudo para você é normal. Tudo para você é assim mesmo. Tudo para você, quem sabe um dia é Deus. Dá na vontade de Deus. Tudo para você é isso. É que Deus disse, traga os cinco pães e 2 peixinhos e vocês mesmos vejam se multiplicar na vossa mão. Porque eu quero que você saiba que tudo que está na sua mão é capaz de ser multiplicado. É só você crer na ordem que Ele te deu. E tudo que fizer com tua mão certamente prosperará. É que a Bíblia diz que quem medita de dia e de noite, segundo o Salmo 1, quem medita de dia e de noite, tendo prazer daquilo que está meditando, ele prosperará. É que a prosperidade vem do saber.
e não da ignorância. Eu citei a primeira frase para você, é que o diabo só tem, a arma que o diabo tem contra você é a sua ignorância. Naquilo que você é ignorante, o diabo está te vencendo. Mas deixa eu voltar para aquele homem, o aleijado, para a gente, encerrando. Já olhei aqui. Dê uma olhada comigo. Dê uma olhada comigo. Aqui, tudo que aquele homem conheceu foi a esmola. Esse homem era coxo e todo mundo conhecia não pelo seu nome, mas pela condição dele. Você vai ver que quando ele está entrando no templo, todo mundo dizia, esse daí não é o coxo. É porque tem muitas pessoas que são conhecidas pelas condições que ela vive. Está vendo aquela irmãzinha? Coitada, sofre com o marido. Está vendo aquela irmãzinha? Meu Deus, os filhos dela não mudam. Está vendo? Tá vendo? As pessoas hoje são conhecidas pelas suas condições. Elas não querem ser conhecidas pelos seus resultados, por aquilo que sabe. Olha, aquele é médico, aquele é advogado, aquele é pastor, aquele é. Olha, mas aquela irmãzinha não é. É que tem pessoas que elas vivem o tempo todo acerca da história que ela conta para elas mesmas. É o que nós chamamos de condições pessoais. Chega uma hora que tudo que eu sei é o que está me dando o recurso. Tem horas que eu tenho que estudar para pregar. Eu digo para você que hoje eu estava no barco, numa linha muito perigosa. Sabe por quê? Porque eu estava vindo para cá com 10 mensagens na cabeça para pregar. E digo para você que eu havia mudado. Aí na hora Deus disse assim, prega aquilo mesmo que eu mandei você pregar, pai. Você não está aqui para impressionar ninguém, não. Você está aqui para mudar a vida de alguém. Você fala para muita gente, mas só um está te entendendo. É porque às vezes a gente acha que todo mundo está nos entendendo. Deus gritava verdades para todos, mas ele dizia algumas verdades. É que algumas verdades talvez esteja dito para você. Olha o que eu falei, dê uma melhorada no seu relacionamento que você vai ter o casamento que você sonha. Se você continuar evitando as coisas que um casado tem que fazer, você vai continuar com sua vida ruim, seu casamento ruim. Ah, mas eu não quero. Então fica com o teu orgulho, é simplesmente assim. A sua condição talvez te levou a ter o orgulho que você tem hoje. Mas vamos lá. Tem pessoas que estão vivendo a mesma condição. Se você for dar uma olhada, tudo que aquele homem tinha, pastor Fernando, pastor Cristiano, era um tornozelo ruim. O que parava a vida daquele homem não era 99%, era 1%. A vida daquele homem não estava parada na sua totalidade. É que ele tinha as mãos boas, mas os pés não. Ele tinha cabeça boa, mas os pés não. Ele tinha coluna boa, mas os pés não. Ele enxergava, mas os pés estavam doentes. Ele falava, mas os pés estavam doentes. O problema dele era que pode ser o mesmo seu. Não é toda a sua vida que está ruim. Talvez seja uma coisa só. Tem muitas mulheres bonitas na igreja que não casam. Mas como? Quem vai casar com uma mulher que tem tudo para ser feliz? Bonita, mas é louca. É doida, ignorante. Ela quer que as pessoas aceitem ela. Não. Primeiro você tem que aceitar as pessoas, para depois as pessoas te aceitarem. Quantos jovens estão aqui que poderia ser um Einstein da vida? Inteligente, mas rebelde. Poderia estar vivendo outra vida, mas a rebeldia dele não deixa. Tem pessoas que têm tudo para vencer, mas só uma coisa na vida dela paralisa. Tem pessoas que lêem a Bíblia. Ai, Senhor, eu leio a tua palavra, mas não põe em prática nada. Tem tudo para ter uma vida vitoriosa, mas tem uma coisa, não consegue colocar em prática. Tem gente que ora demais, mas não abandona o pecado. O que impede ele de ter as orações atendidas é um pecado. Ei, olha para a tua vida, não é tudo que está estragado, não.
É uma coisa. Só que você está vivendo como se tudo na sua vida fosse estragado. Porque você está condicionado a acreditar que sua vida não presta. É uma coisa, era um tornozelo que paralisava aquele homem. O resto estava bom. Deixa eu lhe perguntar, o que é que te paralisa se você tem todas as outras coisas boas? O que é que está te paralisando? Seu mau humor? Mude. É porque às vezes as pessoas não entendem o que a Bíblia diz. Rapidinho, põe aí, meu lindinho, você é bom, é rápido. Põe aí, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo. Tempo para todo? Debaixo do? Se você não tem tempo, é porque você não tem propósito. Você não evangeliza porque não é propósito seu evangelizar. Você não ora, não tem tempo de orar porque não é propósito seu orar. Você não lê a Bíblia porque não é porque você não tem tempo, é porque não é propósito. Porque Deus só dá tempo para quem tem propósito. É que tem muita gente querendo que Deus mude a vida, mas ainda não apresentou para Deus um propósito. Deus só dá tempo para quem tem propósito. Deus só dá tempo para quem tem propósito. Eu tenho um propósito de crescer, então Deus vai me dar tempo para isso. Eu tenho um propósito de estudar, Deus vai me dar tempo para isso. Não tenho propósito para nada, Deus não me dá tempo para nada. Aquele homem não tinha propósito de levantar, não. O propósito dele era esmola. E olha que ele vai olhando e está vendo dois homens diferentes. Era o pastor Cristiano e o pastor Fernando. Dois homens diferentes andando. Pedro e João. A expectativa dele foi tão grande, mas não no que aqueles homens eram capazes de informá-lo, mas naquilo que ele estava disposto a se manter na condição. Era a condição que o mantinha. Aí agora ele vai subindo, olha para os dois e diz, uau, vem dois caras ali diferentes. E agora a expectativa era, vou levar uma grana para casa. É porque ele só conhecia de esmola. É que você só conhece, você só tem o que você conhece. Ele só conhecia, então o que ele desejava estava relacionado ao que ele conhecia. Agora veja, ele vai subindo, e quando vê Pedro e João, diz, dá-me alguma oferenda. Pedro e João, os dois, olharam de imediato. Parece até que os dois eram pobres, mas não era. É que o dinheiro deixava o homem na mesma condição que ele já estava. Ele não precisava de dinheiro, ele não estava ali para deixá-lo na condição, ele estava ali para tirá-lo daquela condição. Então a falta de prata e ouro era apenas o que Pedro e João queriam dizer. Ei, eu não tenho nem prata nem ouro, que é o que você espera, que te mantém nessa condição. Eu tenho o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E o que eu tenho eu te dou, eu tenho informação, vivi com ele, vi ele fazer milagre, vi ele curar, vi ele transformar, vi ele multiplicar pães, eu vi ele fazer alguma coisa, e é o que eu tenho para te dar. Porque o que você espera de mim, você já tem dos outros, que te deixa nessa condição. Mas eu tenho algo para te dar, para te tirar dele. Olhe diferente, o homem esperou alguma coisa, porque é assim, que nunca sabe o que quer, o que tem, que nunca sabe, nunca tem uma informação, espera qualquer coisa da vida. Mas quem já sabe o que vai acontecer. É que talvez você diga, o que Deus quiser tá bom, e Deus dizendo, o que é que você sabe? Porque você não pode ter o que você não sabe. Aí aquele homem olhou, e Pedro pegou na onde? Na mão. Pedro, pastor Anselmo, não, pegou no joelho. Isso mostra uma coisa importante, é que Deus, ele vai usar o que está sã na sua vida para curar o que está doente. É que Deus vai pegar o que você sabe para transformar a sua vida e não a sua condição. Pedro não pegou na condição do joelho do homem, pegou na mão dele. É que Deus quer te levantar, fazendo você crescer a partir do que está sã na sua vida. Se sua finança está boa, o teu casamento está ruim,
Deus vai usar a tua finança para você ir fazer um curso, ir no encontro de casais e ter sua vida mudada. É que Deus vai usar o que está são e não doente. Quando o seu estômago dói, quem toma o remédio é a boca. Quando sua coluna dói, é o seu braço que toma a vacina, a injeção. É que o são sempre vai curar os doentes. É que Pedro sabia. E tem gente que não vence porque é medroso. Só tem uma coisa, medroso. Tem gente que não vence porque é insatisfeito. Tem gente que não vence porque não acredita. Tem gente que não vence que atrás da vida inteira. É assim, a condição que você se expôs por muito tempo está determinando o que você está vivendo hoje. Se você quiser mudar o que você está vivendo, mude a sua convivência. Vai atrás de alguém que é capaz de te levar, quebrar o telhado, te colocar na presença de Jesus, em vez de ficar com alguém que não faz nada, não diz nada. Aquele homem só tinha uma parte doente. Você tem o quê? Porque se você parar, tem uma coisa só que está paralisando na sua vida. Talvez a sua infidelidade, o seu dízimo na sua oferta, talvez o seu mau humor, talvez a sua indisposição. Uma coisa só está te parando. Talvez a sua falta de confiança nos outros. O que é que te para? Porque aquilo que está te parando hoje pode ser resolvido. É que tem uma coisa que você precisa resolver hoje. Eu não sei qual é. Mas eu sou capaz de dizer para você, se você descobriu que tem uma coisa que paralisa toda a sua vida, talvez um orgulho, talvez um medo, talvez essa indisposição que você tem, talvez até essa coisa de dizer, eu não quero mostrar para ninguém que eu tenho um problema. É que talvez hoje, como Pedro e João, o convite é para que Deus te pegue do lado que está são. O que é que está são na sua vida que Deus pode usar para mudar o que está doente? Porque se você sabe, você já pode ter. Ninguém vive daquilo que não sabe. E se você quer dar um passo, como aquele homem que deu um salto e entrou no templo louvando a Deus, é hora de você fazer isso. Dar um salto para Deus. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos.